1 Timóteo 2, versos 8 a 10. Acompanhe com atenção, com reverência, essa é a palavra inspirada, infalível, inerrante do Senhor, que diz: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Senhor Deus, nós dependemos da iluminação do Teu Espírito, Senhor. Ser com o que prega, com os que ouvem, que Tua igreja seja edificada e o Teu nome exaltado. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo acabou de tratar sobre a prática da oração no culto. Na sessão anterior, nós ouvimos que essas orações devem ser oferecidas por todos os tipos de homens, especialmente reis e autoridades, porque Deus deseja que pessoas de todos os grupos, classes e posições sociais sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Depois disso, Paulo segue dando mais orientações, irmãos, sobre quem deve oferecer essas orações no culto público, sobre a atitude do coração nelas e como deve ser a conduta, tanto dos homens como das mulheres, na ocasião da adoração pública. Como eu mencionei antes, uma vez que homens, na verdade não mencionei isso, né? Mas homens e mulheres são diferentes e nós sabemos disso. Essas diferenças foram instituídas pelo próprio Deus, tanto que na hora de distribuir advertências com relação ao culto público, Paulo reconhece que ele precisa dar um tipo de orientação específica aos homens da igreja e outra às mulheres. Ele tem a intenção, irmãos, de que ambos, homens e mulheres, portem-se na igreja, no culto, de modo digno diante do Senhor. E assim como essas diretrizes apostólicas, como veremos, foram úteis a Timóteo e à igreja de Éfeso, elas também são úteis à igreja de hoje também. Por isso eu quero convidar vocês a meditar comigo no seguinte tema, preste atenção: o procedimento no culto. O procedimento no culto. Como deve ser o procedimento no culto, irmãos? Como homens e mulheres devem portar-se na adoração? Nessa porção brevíssima, Paulo tem orientações específicas, como eu disse, tanto aos homens como às mulheres. Em primeiro lugar, verso de número 8. Os homens devem oferecer orações puras no culto. Os homens devem oferecer orações puras no culto. Deixa eu fazer uma pergunta antes de eu partir para o ponto. Alguma criança está com a pastinha aí? Está com a pranchetinha? Tá? A Lulu está com a prancheta. Quem mais? A Lívia está aí também? Então, crianças, vocês vão desenhar a igreja, tá bom? Preste atenção aqui, ó. Vocês vão desenhar a igreja. Tanto homens como mulheres, tá bom? Desenhem a igreja, homens e mulheres. Voltemos aqui, irmãos. Primeiro ponto, verso número 8. Os homens devem oferecer orações puras. Uma vez mais, volte os seus olhos comigo para a primeira advertência do apóstolo Paulo, no verso 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Paulo está exercendo sua autoridade apostólica, irmãos. Quando ele começa com quero, ele não está dizendo que o que está prestes a afirmar é uma sugestão a Timóteo. Não, ele está dando diretrizes e prescrevendo como obrigatoriamente a igreja deve proceder no culto. Mas como vimos, ele tem um alvo em mente com a sua exortação, que são os varões ou os homens da igreja. E o que esses homens devem fazer, Paulo é direto, eles devem orar. Eles devem orar. Lembre-se, na sessão anterior,
Paulo nos apresentou qual deve ser o conteúdo da oração. E a partir daqui, seu foco é a conduta na oração ao Senhor. Por isso, irmãos, a ordem aos homens para orar no culto, diz o texto, deve ser observada em todo lugar. Em todo lugar. É bem provável que essa seja uma referência a toda e qualquer casa de adoração, porque se você é um leitor do Antigo Testamento, você sabe que antes a adoração a Yahvé, ao Senhor, estava restrita a um local específico. Mas quando Cristo inaugura a nova aliança, não só em Israel, não só no templo, a adoração não está mais restrita a um certo endereço. Nesse tempo em Éfeso, por exemplo, existiam vários locais de culto, bem como nas regiões vizinhas por onde o evangelho se expandia. E mais, nós temos registro em Atos de que a igreja costumava adorar nas casas de seus membros. Além disso, irmãos, essa expressão também, nela há uma promessa gloriosa. Ela promete a expansão mundial do evangelho. Você se lembra que na sessão anterior, do verso 1 ao verso 7, Paulo nos apresentou o desejo de Deus de salvar todos os tipos de homens, ou seja, pessoas de todas as tribos, línguas e nações da terra. E quando Paulo usa essa expressão específica aqui, em todo lugar, ele está dizendo que uma era futura se aproxima, onde Deus há não só de desejar, mas de concretizar seu desejo. Isso foi muito bem afirmado, irmãos, na profecia, ou na expectativa por trás da profecia do profeta Malaquias, no capítulo 1, verso 11, quando ele diz, preste atenção, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande, não só em Israel, entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, irmãos, este tempo onde o nome do Senhor seria invocado para além de Israel, mas em todas as nações da terra, havia chegado em Éfeso e em muitas outras regiões e lugares. Sabendo disso, independentemente de onde a adoração acontece, o apóstolo está dando uma ordem que deve ser observada pelo povo de Deus em toda época e em todo lugar. Mas olhando o verso, além do local, Paulo fala também da postura na oração. Se você notar, ele menciona um levantar de mãos. Um levantar de mãos. É importante destacar, queridos, que nem Paulo, nem a Bíblia prescreve uma postura específica para a oração. Por exemplo, nós encontramos pessoas orando e dobrando os joelhos. Nós encontramos também o ato de abaixar a cabeça em oração, completa prostração com o rosto em terra, ou ainda orações feitas de pé. Essas diferentes posturas, irmãos, comunicam diferentes atitudes na presença de Deus, como por exemplo reverência, humildade, dependência. É assim também com o ato de levantar as mãos. Era uma prática comum na adoração do Antigo Testamento também. Por exemplo, era como os sacerdotes oravam. E embora 1 Timóteo 2,8 seja a única menção a essa prática no Novo Testamento, nos registros da história, essa era uma prática comum na igreja primitiva. E aí nós nos perguntamos o seguinte, o que ela comunica? O que esse gesto representa? Basicamente, sinaliza a busca por Deus, bem como o oferecimento da oração como uma espécie de sacrifício de louvor na presença dele. E ela era, queridos, especialmente apropriada quando o ministro representava a igreja, a congregação, em oração diante de Deus. Portanto, seja de pé ou ajoelhado, as mãos podem ser levantadas em oração. Mas há um detalhe muito importante. Paulo diz que essas mãos precisam ser santas. Mãos santas. Sem ira e sem animosidade.
O que significa dizer que Paulo não está tão preocupado assim com a postura. A postura não é o mais importante para ele, mas sim a atitude do coração, ou a motivação na oração. Quando Israel costumava se reunir no templo para adoração e oração, era costume se consagrar por meio da lavagem de mãos. Você sabia disso? Eles faziam isso como uma espécie de símbolo da necessidade de purificar-se para entrar na presença de Deus e oferecer-lhe louvor. E aqui, irmãos, mãos limpas traduzem essa mesma necessidade. Mãos limpas representam a necessidade de um coração íntegro, puro, livre do pecado, ou mais especificamente, aqui no texto, livre do ressentimento, livre da ira, livre da animosidade entre os irmãos. E se você se lembra, ou tem acompanhado a nossa série, era exatamente o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. A animosidade estava solta, principalmente em razão dos falsos ensinos que haviam se infiltrado ali. Por isso, controvérsias, discussões, inimizade estavam perturbando e destruindo os laços da igreja. E sabendo, note isso, que os pecados da ira, da discussão e da explosão são peculiares mais aos homens do que às mulheres. Paulo os adverte. Vocês não podem levantar as mãos se essas mãos não forem santas. Ele se dirige aos homens que eram os encarregados da oração pública e dizem: se suas mãos não forem santas, livres do pecado, vocês não podem orar diante de Deus. Porque, irmãos, só orações feitas por um coração íntegro, livre de pecado, são agradáveis a Deus. Vamos às aplicações. Primeira aplicação dessa parte. Por favor, olhe para mim, preste atenção. Primeira aplicação. Quando orarmos, nós devemos fazer com pureza de coração. Quando orarmos, devemos fazer com pureza de coração. Sabe por quê, meu querido? Porque não há como separar os atos de devoção do coração do devoto. Não há como separar os atos de adoração do coração do adorador. Sendo assim, a motivação do coração no momento em que a oração é oferecida faz toda a diferença. Foi por isso que no salmo que lemos ao início, o salmista se questiona: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E o mesmo responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade. Como eu disse no início, Davi estava pensando no contexto de culto. Quem poderá adorar, senão o que é puro de coração? E em se tratando do texto, lembre-se, significa dizer que esta pessoa precisa ser livre da ira, do ressentimento, da animosidade, da contenda contra os irmãos. Você sabe bem disso, mas me permita lembrá-lo. Toda contenda prejudica o corpo de Cristo. E interrompe as orações do corpo de Cristo. Porque a amargura, irmãos, ressentimento, animosidade, produzem orações desonestas. Orações mal intencionadas, orações desagradáveis diante de Deus. E Paulo parece deixar uma coisa muito clara aqui. O poder da oração está associado à pureza de quem ora. O poder da oração está associado à pureza de quem ora. Então, por exemplo, se uma pessoa ora com suas mãos levantadas no culto em nome da igreja, mas ela nutre animosidade no coração, ela tem um problema com seu irmão na fé, essa pessoa não tem mãos santas, ela não pode orar. Ela não tem permissão para isso. E o que eu quero dizer aqui, para orarmos de forma agradável a Deus, nós precisamos estar, ouça bem, em um relacionamento correto com os nossos irmãos. Não é incomum encontrarmos pessoas que dizem: não importa como as coisas estão com os outros, desde que eu esteja num relacionamento correto com Deus. Deixe-me dizer, isso não tem base bíblica. Se estamos em um relacionamento correto com Deus,
naturalmente, consequentemente, estaremos em um relacionamento são, correto, com os irmãos e com o corpo de Cristo também. Isso se aplica, meus irmãos, principalmente às orações públicas na igreja. E é por isso que essa exortação é dirigida aos homens. Porque imagine se não seria uma tremenda hipocrisia, uma falsidade, eu levantando as mãos em nome da congregação, enquanto no meu coração eu tenho ressentimento, eu tenho ira, eu tenho má intenção, má disposição com os meus irmãos. Eu não tenho permissão para orar, irmãos. Porque minhas orações ou minhas mãos não são santas. Deus não tem prazer nesse tipo de oração. O que é que precisa acontecer quando a igreja está em contenda, em desacordo? Reconciliação. O homem não pode levantar as mãos em nome da igreja, a não ser que ele busque por reconciliação, que ele procure por perdão, que o laço seja reavido, para que assim a oração seja oferecida em espírito de unidade, em espírito de amor. Mas convenhamos, queridos, essa regra não se aplica só às orações públicas ou congregacionais, elas se aplicam a todas as nossas orações. Todas as orações que fizermos precisam ser oferecidas com mãos santas, isto é, com coração livre de ressentimento. Antes de orar, minha querida, livre-se do ressentimento contra o seu marido, por conta do pecado que ele cometeu. Antes de orar, meu irmão, trate a ira do coração contra a esposa e contra os filhos. Trate a ira do coração contra o irmão na fé que o desapontou, seja o que for. Certifique-se de que suas mãos são puras, seu coração íntegro. Em segundo lugar, segunda aplicação, as orações congregacionais devem ser lideradas pelos anciões da igreja. As orações congregacionais devem ser lideradas pelos anciões da igreja. Quando Paulo menciona, queridos, que os varões devem orar, ele não está apresentando uma proibição absoluta à mulher de orar. Não é isso que ele está dizendo. Mas há uma implicação muito importante aqui, e nós veremos isso a partir de outras passagens dessa carta. Que Cristo confiou a condução do culto aos presbíteros. Cristo confiou a condução do culto aos presbíteros, e nesse contexto, irmãos, pregação, ensino, oração é exercício de autoridade. E nem todos estão autorizados a exercer a autoridade na igreja em nome de Cristo. É por isso que não pode ser qualquer pessoa levantando-se para orar em nome da igreja e a representando em oração. Quem são os varões? E dentre estes varões, são aqueles que foram separados por Deus para o pastoreio da igreja. Os anciões, os presbíteros. É o que tem acontecido desde o princípio da igreja, meus irmãos. São os presbíteros que devem fazer oração pública. São os presbíteros que devem erguer suas mãos em nome da igreja. O que eu quero dizer é que, de fato, orar no culto é um enorme privilégio, mas é uma responsabilidade também para poucos, irmãos. Você sabe por quê? Porque não é só você chegar aqui e fazer uma bela oração. Requer maturidade na fé, conhecimento do Evangelho, temor de Deus e principalmente mãos santas. Por isso, ouça isso, um pastor, um presbítero que não é puro, cujas mãos não são santas, que vive em pecado, que não é santo, ele compromete as orações da igreja. Ele compromete as orações da igreja. Levantar as mãos em nome da igreja, queridos, é um enorme privilégio, de fato. Mas também é uma grande responsabilidade que Deus põe nas costas de alguns. E no fim das contas, seja no culto público ou não, você precisa concordar comigo. Seja no culto público ou não, você concorda comigo que ninguém tem mãos puras no final das contas? Ninguém tem um coração tão puro assim. Ninguém é tão íntegro ao ponto de poder aproximar-se de Deus e lhe oferecer suas súplicas. Então, como fica a nossa situação?
Como podemos orar a Deus? Lembre-se do que ouvimos na semana passada. Nós oramos em nome do único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É por causa dele, queridos, que embora sejamos imperfeitos, nossas orações chegam à presença de Deus porque são oferecidas em seu nome. Ele é justo, ele é perfeito, ele é o mediador. É por isso, queridos, que embora nunca, nesta parte da nossa existência, alcancemos a perfeição, nossas orações nunca deixarão de chegar à sua presença. Porque ele é o mediador. Mas, como nosso intercessor, as suas intercessões, as suas orações por nós nunca cessam. Somos grandes pecadores, mas a despeito disso, ele não cessa suas orações em nosso favor. Louvado seja Cristo por isso. Nós estamos meditando no tema procedimento no culto. Nós vimos primeiro Paulo falar sobre o procedimento dos homens, o que eles devem fazer, orar ou oferecer orações puras no culto. Agora ele tem uma advertência para as mulheres. Vocês pensaram que ia escapar, minhas irmãs? Vocês não vão, tá bom? Versos 9 e 10. As mulheres devem portar-se com decência e piedade no culto. As mulheres devem portar-se com decência e piedade no culto. Acompanhe comigo, verso número 9. Paulo diz, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Da mesma sorte, irmãos, indica que nós não temos aqui uma mudança de assunto. O que o apóstolo está fazendo é continuando suas orientações a respeito do culto. E enquanto em sua primeira exortação, ele dirigiu-se aos homens com a intenção de fazê-los orar e cultuar com pureza, as mulheres, por sua vez, devem cultuar sem ostentação e vaidade. Como assim? Primeiro, perceba que a exortação assume uma forma positiva. Ele diz, com uma analogia, que as cristãs de Éfeso devem vestir-se com decência, modéstia e bom senso. 3 virtudes. Por decência, Paulo tem em mente uma forma de humildade, irmãos, um certo pudor das mulheres quando diante de uma ocasião tão séria quanto o culto a Deus. Significa dizer que suas vestimentas comunicam seriedade. Segundo termo, modéstia. Geralmente, decência e modéstia são tratados como sinônimos, mas aqui, modéstia assume uma conotação tanto sexual. Trata-se da discrição com o corpo feminino. Ao invés de se vestirem de forma sedutora e insinuante, a mulher cristã é reservada. Ela é reservada, pois seus trajes comunicam pureza e castidade. E por fim, o bom senso nada mais é do que o exercício da sensatez ou da sabedoria. Quando se vestirem para ir à igreja, as mulheres devem fazer bom uso do discernimento, se vestirem de forma apropriada. E depois do que devem usar, o apóstolo as exorta sobre o que não se deve usar. Ele disse, não com cabeleira frisada e com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, e diante disso, muitas irmãs preparam-se para retrucar o apóstolo Paulo. Ora, então o apóstolo está condenando todo e qualquer desejo feminino de adornar-se. O cuidado com a aparência, então, em todo caso pecaminoso, errado. Será que a mulher cristã, então, é obrigada a andar mal vestida, fora de moda? Calma, minha irmã. Não é isso, se é o que entendeu, tá bom? O apóstolo não está condenando o desejo feminino de zelar por si mesma, de cuidar da aparência, porque este é um desejo que foi incutido na alma feminina pelo próprio Deus. O que ele está fazendo é protegendo-as da ostentação e da vaidade pecaminosa. Nós não temos aqui uma proibição absoluta quanto ao cuidado com a aparência.
E para você entender bem isso, você precisa entrar no contexto no qual as palavras de Paulo foram primeiramente endereçadas. Você precisa saber que as mulheres para quem Paulo dirige essa ordem viviam numa sociedade absurdamente extravagante. Os cabelos penteados e elaborados eram um luxo reservado só para algumas. E sobre esse hábito da época, um comentarista nos informa o seguinte, preste atenção. As mulheres geralmente usavam os cabelos em penteados enormemente elaborados, com tranças e cachos entrelaçados ou amontoados em forma de torre, decorados com joias e ouro e pérolas. Já pensou você usando um cabelo desse, Luiz? Uma torre com um monte de pérolas e joias? Pois bem, era como se produziam as mulheres da época, e essa produção, irmãos, demorava horas e custava uma fortuna. E naquele contexto, quanto mais produzida uma mulher andava, mais desejo pela atenção dos outros ela tinha. E para Paulo, essa atitude é um problema na igreja. Afinal de contas, o culto não é um desfile de moda. Não é um concurso de beleza. Nesse momento, ninguém deve ser o centro das atenções a não ser o Senhor. É por isso que a extravagância no adorno exterior é problemática, porque tira o foco de Deus para as mulheres. E sem contar que é bem provável que uma minoria na igreja era composta de mulheres ricas, que tinham condições de bancar um penteado desse. E elas acabavam tentando as demais irmãs ao pecado. Mas há uma outra razão que eu julgo ainda mais importante. Porque naquela cultura, irmãos, uma produção extravagante era uma característica típica das prostitutas. A descrição exagerada que Paulo dá aqui corresponde exatamente a como se vestiam as cortesãs, as meretrizes. Em outras palavras, irmãos, a forma como uma mulher se vestia dava indícios de disponibilidade sexual ou não. A forma como se portava, sua aparência e seu adorno entregava se ela era casta pura ou se ela era imoral e adúltera. Por isso, irmãos, Paulo deseja que as irmãs daquela igreja se oponham a tudo que está associado ao luxo, à ostentação, à extravagância e à imoralidade sexual. Sua luta não é contra a beleza, contra os acessórios em si, mas contra a preocupação pecaminosa e idólatra com a aparência. Por isso, as mulheres devem vestir-se, lembre-se, com decência, modéstia, com bom senso. E ainda há um outro acessório tão importante quanto, no verso número 10. Ele diz, porém, com boas obras. Como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. O padrão de Deus para a beleza feminina vai na contramão do padrão da cultura. Enquanto a extravagância torna uma mulher bela aos olhos dos homens, é a piedade que torna uma mulher bela aos olhos de Deus. Porque para Deus, minhas queridas, coração é mais importante que a aparência. Sendo assim, o adorno mais importante para uma mulher são suas boas obras. Você me pergunta por quê, João? O próprio Paulo responde, porque são suas obras que deixam claro que ela teme ao Senhor. Ela teme ao Senhor. E algumas dessas obras são listadas por Paulo no capítulo 5, como veremos ainda. Criação de filhos, hospitalidade, serviço e socorro aos santos, dentre muitas mais. Portanto, uma mulher torna-se realmente bela não pelo que ela veste, mas pelo que ela faz. É por isso que, complementando o apóstolo Paulo, Pedro escreveu em sua carta, ouça bem, 1 Pedro 3, do 3 ao 6, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. Ouça, praticando o bem
e não temendo perturbação alguma. Irmãs, eu repito, é a piedade, não é extravagância, não é ostentação que torna uma mulher bela. Vamos aqui às aplicações. Primeira, tenha cuidado, minha querida. Tenha equilíbrio no cuidado com a sua aparência. Tenha equilíbrio no cuidado com a sua aparência. Entenda que o texto não está dando uma proibição absoluta. Deus não tem nada contra o salão de beleza, tá bom? Deus não tem nada contra a loja de roupa. Quem tem contra é o marido, né? A gente tem um pouco. Mas Deus não tem nada contra, meus irmãos. Não é pecado, não é errado. Você pode se cuidar, você pode andar bem vestida, não há nenhum problema em você se maquiar, você ir no cabeleireiro, você comprar joias, andar elegante. Inclusive, seu marido vai ficar muito feliz com isso, né? Mas a questão aqui é que, embora Deus tenha criado as mulheres com esse desejo, ou com esse zelo pela aparência, por causa do pecado, como qualquer outra coisa, tanto em homens como em mulheres, esse desejo pode se degenerar numa vaidade pecaminosa, idólatra. Assim como em Éfeso, você precisa concordar comigo, nós também vivemos em um tempo de extravagância, de culto à aparência. E o alvo principal são vocês, meus irmãos. Não é à toa que são as mulheres que financiam indústrias gigantes, como a indústria da moda, de cosméticos, de estética, e de tanto que são bombardeadas, por vezes acabam cedendo ou sendo influenciadas a adotar os padrões de beleza da cultura. Por isso eu advirto você, tome cuidado. Sabe por quê? Porque o que o mundo realmente quer é tornar você uma escrava da sua aparência. Uma escrava da sua aparência. E que cuidados você precisa tomar quanto a isso? Primeiro, ouça bem, você não pode fundamentar sua felicidade na sua aparência. Eu não estou dizendo que é proibido você querer se sentir bem quando você se olha no espelho. O que eu quero pontuar é que toda vez que você procura nas coisas da vida aquilo que só Deus pode oferecer, você pode estar certa. Tudo que você vai encontrar é frustração e insegurança. Fazer da aparência sua felicidade, seu tudo, seu Deus, é um grande erro. Porque você vai olhar no espelho, você vai encontrar defeito. Você vai vestir a roupa mais cara e ainda assim vai se sentir satisfeita. As mais caras bijuterias não vão satisfazer você. Mas aí quando você olha para o Evangelho, para o espelho do Evangelho, você vê que em Cristo você é justa. Em Cristo você é amada. Em Cristo você é bela aos olhos de Deus. Cuide-se. Se arrume. Mas não busque na sua aparência aquilo que só Cristo pode dar ao seu coração. Segundo, eu diria também, tenha cuidado com os investimentos que você faz na busca por beleza. Por exemplo, uma mulher que compromete o orçamento da sua casa em compras com cosmético, roupa, bolsa, acessório, dá sinais preocupantes. Você não precisa, minha querida irmã, de tudo o que vê na vitrine. Você pode renovar seu guarda-roupa, mas você precisa fazê-lo com bom senso. Não faça sacrifícios mirabolantes em busca da aparência ideal, ou do padrão que a cultura lhe impõe. Ainda sobre isso, eu digo, também não viva em função da aprovação das pessoas. Não é incomum, todos nós já ouvimos isso. Mulheres que dizem assim, eu não me arrumo para mim, eu me arrumo para os outros. Nós já ouvimos pessoas dizendo isso? Irmã, essa é a fala típica de uma moça, de uma mulher que é escrava da sua aparência. E não é assim que irmãs, que servas de Cristo se comportam. Você pode cuidar de si, se apresentar bem, mas a beleza não é uma moeda de troca para você atrair a atenção das pessoas, para você ser aprovada por elas, principalmente se tratando do culto ao Senhor. E aqui eu quero trazer uma segunda aplicação com base no texto. Guarde-se da sensualidade. Guarde-se da sensualidade. Pelo que eu posso perceber e conheço das irmãs, vocês têm uma boa noção de modéstia e decência. Mas me permitem, em amor e como pastor, uma vez mais alertá-la. Cuidado com as roupas que você usa, minha querida.
Porque você sabe que as roupas dizem muito sobre nós. Por exemplo, como eu disse em Éfeso, as vestes e a aparência rapidamente entregavam uma prostituta. A forma como elas se apresentavam sugeria se eram castas ou se eram adúlteras. Sempre, minhas irmãs, o que nós vestimos comunica algo a nosso respeito e atrai um tipo específico de atenção na nossa direção. Sempre e em todo caso. Então, diante disso, eu pergunto a você, será que a sua aparência comunica que você é uma mulher de Deus? Você é piedosa? Será que uma pessoa, quando bate o olho na aparência, será que a forma como você se porta dá sugestões de que você é uma santa mulher de Deus? Suas vestes passam a impressão que você é casta, modesta, reservada. Sendo mais específico ainda, me permitem, amor, guarde as curvas do seu corpo. Guarde as curvas do seu corpo. Não exiba em público. Não exiba as curvas de seu corpo. Não exiba seu corpo na internet, de modo nenhum. Porque se você é casada, você sabe, seu corpo é do seu marido. Está na Bíblia. Se você não é casada ainda, seu corpo pertence ao seu futuro marido. Você deve reservá-lo para ele. Jovens, minhas queridas, como pastor de vocês, me permitam alertá-las. Não usem roupas indecentes. Não portem-se com vulgaridade. Não exponha seu corpo na internet. Você sabe por quê? Porque se você fizer, você vai passar uma impressão de si mesma péssima. E uma atenção. Você vai atrair o tipo de homem que você não gostaria de se casar. Tipo de homem reprovável. E aqui uma advertência séria aos pais. Sejam pais ou mães. Zelem por suas filhas. Zelem por suas filhas. Proteja o corpo da sua filha. Desde cedo ensine que a modéstia, a decência tem valor diante de Deus. Proteja as curvas. Proteja a castidade da sua filha. E sobre isso eu ainda advirto. Tenha um cuidado especial quando você estiver se aprontando para o culto. Tenha um carinho especial quando você estiver selecionando suas roupas. Para essa ocasião específica. Para adoração pública. Você precisa ser sábia, minha querida. Para discernir quando um tipo de roupa específico vai gerar escândalo, quem sabe sedução, ou vai ferir o corpo de Cristo. Mesmo que não seja a sua intenção, você me diz, mas o problema está no olho do outro. Não, minha irmã. Paulo está dizendo aqui, que o que peca com os olhos e com o coração tem culpa. Isso diz em outras partes da Bíblia. Mas aquela que não porta-se com sabedoria no culto ao Senhor, ou em qualquer outro lugar, ela tem parte também. Tenha sabedoria quanto a isso. Seja zelosa. Em especial, quando você selecionar a sua roupa, ou se aprontar para essa ocasião. E por fim, priorize a piedade e a aparência. Se eu pedisse para levantar a mão, eu não vou pedir, né? Eu sou reformado, né? Mas se eu pedisse para levantar as mãos, as irmãs dizendo assim, quem quer se parecer com a mulher de Provérbios, né? 31. Eu imagino que todas levantariam, a não ser que não conheçam o texto, né? Mulher de Provérbios 31. Aí eu pergunto a vocês, uma curiosidade, você sabe quantas descrições existem naquele texto da aparência daquela mulher? 0. Nenhuma. Não tem uma única descrição da aparência, dizendo assim, uma mulher bonita, imagino que seja, deva ter sido, não é mesmo? Mas não tem uma única descrição da aparência dela. Você sabe o que faz dela bela, elogiada? Veja o que diz o texto, eu vou ler para vocês. Já no fim, enganosa é a graça e a formosura é vã. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Olha só. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público louvarão as suas
obras. O que é que Paulo disse aqui em Timóteo? Revistam-se com boas obras. Pelo que a mulher de Provérbios era louvada? Por suas obras, irmãs. O que fazia essa mulher belíssima, incomparável aos olhos de seu marido, de seus filhos e de todos os demais, não era a sua aparência, não eram as finas roupas que usava, mas eram as suas boas obras. E eu sei que isso é completamente contracultural, mas eu vou insistir nisso. É a piedade o que realmente embeleza uma mulher diante de Deus e diante dos homens também. Pensando nisso, me permita perguntá-la com carinho. Será que você usa o mesmo tempo, energia e esforço que dedica em frente ao espelho para tornar-se bela em piedade? Porque uma mulher temente a Deus, minhas irmãs, sempre terá suas mãos cheias de boas obras. E você me pergunta, mas que obras específicas, pastor? Bem, a mulher temente a Deus, primeiro, ela manifesta o fruto do Espírito no caráter. Ela é paciente, ela é longânima, ela é cheia de amor, de bondade, de mansidão. Isso com todos ao seu redor. Ela é alguém que ama, serve, se submete e segue a liderança de seu marido. A mulher bela aos olhos de Deus é aquela que abraça a missão da maternidade com zelo. É alguém que pratica hospitalidade, cujo lar está sempre de portas abertas para acolher em amor, para ministrar o evangelho. Nessa mulher há também a disposição de comungar, servir a igreja. Ela ama a igreja do Senhor, ela ama o culto e ela tem as mãos sempre prontas para servir os santos, para cooperar com o trabalho de Deus. E especialmente, ela vai se dedicar às irmãs mais novas. Vai ensinar as moças a amarem seus maridos, seus filhos, serem puras e se dedicarem com zelo a tudo que Deus lhe confiar. Tudo que Deus lhe confiar nas suas mãos. E principalmente, irmãs, que essa daqui é a receita da beleza. Se você quiser anotar aí, tá bom? Vou dar agora. Ela o procura na palavra. A mulher que é bela, ela usa esse cosmético aqui, ó. A palavra de Deus. Ela procura a face de Deus em oração. Ela dedica-se à comunhão com Deus, a fim de ser lapidada, refinada à imagem, à semelhança de Jesus Cristo. Esse é o tipo de beleza que você tem buscado, minha querida. Como eu falei, não é que você está proibida de cuidar da sua aparência, não é nada disso que o apóstolo está ensinando. Mas lembre-se, a beleza é passageira. A beleza juvenil tem os dias contados. E aí Paulo e a Escritura como um todo as encoraja a buscarem um tipo de beleza que não finda com o tempo, a piedade, as boas obras. E aqui eu tenho uma advertência aos maridos. Maridos, olhem para mim. Quando foi a última vez que eu e vocês, nós elogiamos a piedade da nossa esposa? Você sabia que em alguma medida nós também acabamos sendo escravos da estética? Nós elogiamos o corpo, a aparência. Quando foi que você elogiou as boas obras da sua esposa? Vamos aprender a reconhecê-las. Não só quando elas estão bem vestidas, mas quando elas se adornam com boas obras. Com o espírito manso, tratado no texto. E eu digo mais, nós somos responsáveis por treinar nossos filhos a entender uma verdade muito importante. É que quando você for procurar uma esposa, meu querido jovem solteiro, não procure apenas pelas curvas. Não procure apenas pela beleza, pela aparência. Procure pela piedade. Eis o critério para ensinarmos os nossos filhos. Não se busca uma mulher pelas curvas de seu corpo, pela beleza de seu rosto. É o temor a Deus, a piedade, o que deve ser mais chamativo. Não estou dizendo que não deve existir atração física. O que eu estou dizendo é que a piedade deve sobrepujar
toda e qualquer beleza natural. Mas, irmãos, para concluir, o que nós fazemos quando nós falhamos em apresentar o tipo de procedimento que Deus espera aqui? Porque, como eu disse, por um lado, os homens falham em oferecer orações com mãos puras. Nem sempre fazemos isso. As mulheres, por sua vez, também acabam pecando sobre o que acabamos de ouvir. Ao invés de buscar na piedade, buscar na vaidade. O que é que nós fazemos, meus irmãos, quando nós não cultuamos, não nos portamos como convém? E aí, uma vez mais, nós nos lembramos do Evangelho. Ouça, nós temos um mediador perfeito. Quando nós falhamos em ter as mãos puras, nós nos lembramos que Cristo é puro e Ele pode subir ao monte do Senhor. Quando as irmãs são tentadas a se desviar da piedade para a vaidade, nós nos lembramos que Cristo justo reveste não só vocês, mas a todos nós com seus linhos de justiça. É por causa dele, meus irmãos. É por causa do mérito de Cristo que nós cultuamos e adoramos a Deus. Amém?